Senhor presidente, vereador Wilson Moraes, na sua pessoa, cumprimento os demais vereadores e políticos aqui presentes. Quero, na pessoa do presidente da OAB Subseção Bagé, o Roberto, que é o nosso anfitrião na noite de hoje, lembrar de uma frase do ex-presidente da Ordem dos Advogados no estado do Rio Grande do Sul, Cláudio Lamarck, que dizia, e diz até hoje, que a Ordem dos Advogados precisa fazer o encontro entre os setores, entre os segmentos e encontrar as soluções. E com essa frase do ex-presidente muito digno, Cláudio, eu acho que a Ordem aqui em Bagé faz esse encontro. Recebe aqui a Câmara de Vereadores, os empresários, na pessoa do presidente Cléo, na pessoa do presidente Nerildo, que representam aqui as duas entidades que defendem não apenas os setores, esse setor da nossa sociedade, mas defendem sim a nossa cidade de Bagé, o nosso desenvolvimento. Eu estava até falando para o vereador Antenor que não iria fazer uso da palavra, porque vim para ouvir, para absorver mais conhecimento que a gente absorve quando dialoga, e principalmente quando respeita a divergência. Porque, por incrível que pareça, tem políticos, tem gestores que não respeitam a divergência. Não entendem que, às vezes, reconhecer que está errado é começar a encontrar o caminho do que é certo. Políticos e gestores que acham que aquilo que apresenta na Câmara, a proposta que apresenta lá é aquilo, não pode ser mexido, é daquele jeito e que beneficia a todos. Quando, na verdade, só tem o olhar do gestor, não tem o olhar dos demais setores da sociedade. Eu criei como hábito, muito cedo, em seguida que assumi meu mandato, visitar as entidades. Faço isso todo ano, presidente Cléo. Acho que fui até o único vereador na história que fez isso, que foi pegar o orçamento do município, o orçamento da prefeitura, e todos os anos levar na CIBA, no Sindilojas, e mostrar aonde vai cada centavo do recurso que nós contribuímos para os cofres públicos. Sim, porque a prefeitura e o Poder Legislativo não produzem nada. Eles vivem de quem produz. Essa é a concepção do poder público. E por isso que sempre levei, todos os anos, sou 5 anos consecutivos relator do orçamento, levo cópia lá para saber, vai isso para a educação, vai isso para a infraestrutura, vai isso para a saúde, vai isso em propaganda, vai isso... Porque a população tem que saber disso. Isso não pode ser fechado, restrito ao gestor, se todos nós contribuímos com essa arrecadação. O Júnior falava aqui uma coisa muito importante, que é a questão, tudo que foi dito foi muito importante, mas me chamou a atenção a questão do transporte coletivo. O transporte coletivo, assim como outras questões, elas são debatidas nas reuniões, os assuntos, quando o executivo chama, e se trata uma coisa e depois a proposta é sempre apresentada de forma diferente. Estacionamento rotativo aconteceu isso. Estacionamento rotativo aconteceu isso. O transporte coletivo, para bem da verdade, não há o que ser feito agora nesse momento. Porque está no edital errado. O edital apresentado foi apresentado de forma equivocada. Foi tratado uma coisa, e aquilo que foi tratado não foi o que foi aprovado. Mas nós vamos ter outra oportunidade, que é agora 2017-18, que é a renovação da concessão. Cadê o bicho? Está aí o bicho? 17 ou 18, bicho? 18. Vejam bem, ó. Olha a importância disso. Aí sim, isso aqui é uma coisa importante. Nós vamos ter no ano de 2018 a renovação da concessão.
Aí nós temos a possibilidade de mexer nesse edital e adaptar ele nas regras que sirvam para todos os setores. Não aquilo que serve só para o governo ou só para um setor. Então, eu quero dividir com os senhores que é importante fazermos um encontro. É importante divergirmos, debatermos, conversarmos. Muitas vezes as pessoas se prendem a criticar apenas a classe política ou muitas vezes criticar os empresários. Quando, na verdade, nós, políticos, somos reflexos de vocês. O que está no parlamento do município, no parlamento do estado, no parlamento federal é reflexo da sociedade. Não adianta cobrar de quem não tem para nos dar. Então é preciso, sim, qualificar as nossas representações, qualificar os nossos debates, qualificarmos as nossas relações para podermos ter representantes que tenham capacidade de nos dar aquilo que a sociedade espera, Beto. Aquilo que a sociedade necessita. Tem gente que hoje ocupa posições estratégicas na política que não tem capacidade nenhuma. Que não tem a capacidade nem técnica nem política para estar ocupando. E ocupa cargos e espaços estratégicos em todas as esferas. E isso afeta diretamente o desenvolvimento do município, do estado e do governo federal. Eu tenho levantado um debate, e fiz isso lá na CIBA, fiz no Sindilojas, uma preocupação que quero aproveitar a oportunidade e esse quórum qualificado hoje aqui para dividir com os senhores e as senhoras. Nos próximos 5 anos em Bagé, nós teremos mais 15 mil veículos novos nas ruas de Bagé. O trânsito em Bagé já é um trânsito... Como? Caótico. Perfeito. Daqui a 5 anos a situação será pior. Não podemos esperar 5 anos para debatermos isso. Não podemos esperar 2019 para procurar a solução do problema que nós vamos ter. Nós temos que começar a debater isso agora. O que o poder público deve fazer? O que serve para o núcleo central do nosso município? Qual a solução para enfrentar isso? 15 mil novos veículos nas ruas de Bagé nos próximos 5 anos. Como vamos nos preparar para isso? Só da arrecadação do IPVA no município, a prefeitura arrecada 10 milhões e 600 mil por ano. Vai para os cofres do município. Dos nossos carros. Dos carros registrados no município de Bagé. Cobrar uma solução para isso. Cobrar que o município se prepare para enfrentar esse problema não é fazer mais do que aquilo que se espera do gestor, do parlamento do município e da classe empresarial. Nós vamos enfrentar esse problema, temos que começar a trabalhar nele. Então, senhores, quero finalizar, vereador Wilson, dizendo que novamente coloco o meu mandato à disposição na Câmara de Vereadores, assim como o mandato dos vereadores, colegas da minha bancada, vereador Carlinhos, vereador Bocão, vereador Saliba, vereador Esquerda. Nós estamos dispostos a sentar, nos reunir, quantas vezes necessário for, para buscar soluções para os problemas do nosso município. Mas com uma única condição. Tem que ser reunião para determinar a ação. Não pode ser reunião para terminar a reunião e marcar uma outra reunião depois. Tem que ser reunião para tirar ação. O que falta para Bagé não é um plano de desenvolvimento. Bagé tem um plano de desenvolvimento, e não é o plano de desenvolvimento aquele do caderninho. O plano de desenvolvimento está com os senhores. Está com os setores da nossa sociedade. O que o Bagé precisa é de uma ação governamental, é de ação para o seu desenvolvimento, de ação em conjunto com as universidades, com os empresários, com os setores da nossa sociedade,
com o parlamento, em harmonia com o executivo. Isso sim. Ações eficazes, com capacidade de provocar soluções que a população acompanhe, veja. Não o que nós estamos presenciando nesses últimos momentos, em que se tem muita notícia, muita propaganda, muita reunião, e todos os senhores sabem disso, e pouca prática. Vereador. Estou concluindo, senhor presidente. E pouca prática. O município precisa de ação. Precisa de pessoas nos setores, nas suas secretarias, no seu comando, que provoque das suas reuniões ações que deem resultado de imediato, ou, se não de imediato, a médio, curto e longo prazo, mas que se tenha isso de forma bem planejada, bem clara, com regras, como disse o Júlio. O plano diretor do município de Bagé é de uma complexidade enorme. Foi tratado uma coisa, se fez outra. E assim são a maioria das leis. São de uma complexidade que atrapalha, presidente Wilson, a sua própria eficiência e eficácia, porque deixa a subjetividade para quem interpreta e vai cobrar ela. E não é isso que o município precisa. Não é de mais leis. A Márcia disse 8.000 leis, não é 8, são 5.000 leis no município, não é mais leis. O que o município precisa, sim, é de ações em cima das leis que se tem e correção naquilo que precisa ser corrigido. Muito obrigado, me desculpa se me estendi. Um abraço. Muito obrigado, vereador Edivaldo Lara.